Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou o Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Talvez você está me vendo aqui de chapéu, mas eu não tenho nada a ver com o Valdomiro Santiago. Eu comprei esse chapéu aqui, uma vez que eu estive na Bahia, em 93, eu fui até a cidade de Caetité, e na feira lá eu vi esse chapéu, comprei esse chapéu, e hoje eu resolvi gravar com esse chapéu, né? Mas não tenho nada a ver com aquele tal de Valdomiro Santiago. Eu sou apenas o Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça, que já estou há quase 2 anos gravando vídeo, porque eu saí de um lugar onde eu vivi 43 anos lá dentro, achando que ali estava a verdade, mas a verdade não está na religião, porque na verdade Jesus Cristo nunca fundou uma religião. Não existe na Bíblia que Jesus veio a esse mundo fundar uma religião. Jesus veio a esse mundo cumprir a lei. Foi o que ele disse no capítulo 5 e 17 de São Mateus. Ele diz: eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. Gálatas 4, versículo 4, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho a este mundo, nascido de uma mulher, nascido sobre a lei, debaixo da lei, para resgatar, para tirar os que estavam debaixo da escravidão da lei. Então, quando Jesus disse lá em João 8,32, conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará, ele não está dizendo para nós. Ele está dizendo, essa palavra foi para o seu povo judeu, que vivia debaixo da escravidão da lei, que a lei, ela cegava o povo. O povo estava tão asseguro na lei, que até fazer o bem dia de sábado era pecado. E Jesus veio e disse: conheça a verdade. E quem era a verdade? A verdade era o próprio Jesus. Porque nós vemos ali no capítulo 1 de João, em versículo 17, que a lei veio por Moisés. Mas a verdade veio por Cristo. Ele era a única verdade que existia naquele tempo, não era a religião. E nos dias de hoje, muitos pregadores ficam dizendo: meu irmão, conheça a verdade, e a verdade vai te libertar. Mas libertar do quê? Se as pessoas se tornam escravos dentro dessas denominações. E eu tive 43 anos lá dentro, conheço 3 tipos de teologia, fiz 12 mestrado, li centenas de livros, preguei em diversos lugares, até fora do Brasil, mas isso para mim não me interessa. Isso ficou para trás. O que importa é que hoje eu tenho meus olhos iluminados, a minha mente iluminada. Deus iluminou a minha mente e o meu coração. E hoje eu reconheço que nós temos que viver a verdadeira graça que está nas 14 cartas do apóstolo São Paulo e principalmente em Gálatas capítulo 2 e versículo 7. Há 2 evangelhos: o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. E a mensagem que eu tenho nesse momento para trazer para o povo, que eu quero trazer uma mensagem que fala sobre libertação. A mensagem é libertação. É a mensagem que eu tenho nesta manhã para vocês que estão me ouvindo. Se você ainda não curtiu, curte essa mensagem. Fique comigo até o fim, que você vai gostar. Eu tinha um costume de cantar. Sempre que eu subia ao púlpito, eu cantava um cântico que diz assim: a palavra de Deus é semente,
vai caindo, caindo, caindo. Quando todos pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Então a palavra de Deus é uma semente e ela cai. Mas com o tempo ela pode demorar um pouco, mas um dia ela pode brotar. E ela pode crescer, como disse o apóstolo São Paulo, eu fiz a base, fiz o alicerce. Outros edificaram, eu fiz a base. Porque uma casa não pode ser construída se não tiver primeiro a base. Ninguém constrói uma casa de cima para baixo, de baixo para cima. Paulo diz, eu fiz o alicerce. E Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Então muitas vezes você me ouve, a mim, ouve outros companheiros que pregam a graça, você rejeita, você não aceita, porque você já está aí há anos e anos dentro dessa religião e você acredita que o que o seu pastor, este homem que está aí na frente, fala, você acredita mais nele do que o que está dentro da Bíblia Sagrada. Mas a mensagem que eu tenho neste momento é essa, a libertação. E isso está baseado, a mensagem que eu tenho para você está baseado no capítulo 5 de Atos, e versículo 30 ao versículo 37. Nós sabemos que depois da morte de Jesus, Jesus foi levado ao céu e ele deixou a missão de pregar o evangelho aos seus apóstolos. E os apóstolos saíram a todo vapor, pregando o evangelho da circuncisão, não é da incircuncisão. Porque o evangelho da incircuncisão foi para o gentil, foi para o apóstolo Paulo, que veio bem depois. Mas os apóstolos, como Pedro, João, Tiago, Bartolomeu e Filipe e tal, pregavam o evangelho da circuncisão. Eles batizavam, o povo continuava jejuando, o povo continuava naqueles rituais de orações, o povo continuava ali no dízimo, o povo continuava na unção do óleo, o povo continuava fazendo tudo que a lei fazia. Mas o apóstolo Paulo vindo, mais tarde, tudo isso mudou. E o que eu quero dizer neste momento? Que os apóstolos continuou fazendo obras maravilhosas. E o rei Herodes e as demais autoridades em Jerusalém ficaram preocupados, porque o que dominava Jerusalém eram os fariseus e os saduceus, que era a maior religião que havia naquela época. Naquela época havia essas duas religiões que dominavam. E aí o apóstolo foram presos, prenderam os apóstolos. E eles interrogaram os apóstolos. Mas os apóstolos estavam revestidos da virtude do Espírito do Altíssimo. Eles não temiam nem mesmo a morte, como diz aquele canto. Eis que surge um povo forte, destemido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele conceder. Então, eles não temiam nem mesmo a morte. E eles bateram de frente com aquelas autoridades. E as autoridades disseram, o que vamos fazer com esses homens? Esses homens estão enchendo Jerusalém com essa doutrina desse tal de Jesus que morreu e diz que ressuscitou. E eles estão enchendo a doutrina. E eles não podiam negar, porque eles estavam vendo os grandes sinais, prodígios e maravilha que estava vendo na vida dos apóstolos. Aí eles decidiram matar os apóstolos.
nós vamos matar esses homens, pelo menos isso vai acabar. É isso que nós vamos fazer. Não adianta nós prender, não adianta nós espancar, chicotear eles, falar para eles não falar mais esse nome, porque eles vão continuar enchendo Jerusalém com essa doutrina. E aí o que aconteceu? Um doutor chamado Gamaliel, pela qual o apóstolo Paulo foi aluno desse grande doutor da lei chamado Gamaliel. Ele pediu para os demais sacerdotes, sumo sacerdote e várias autoridades que estavam ali reunidos naquela sala, pediu para que tirasse os apóstolos dali, levasse para um outro lugar. E olhando para aquelas autoridades, ele diz: varões, preste bem atenção, veja o que vocês vão fazer, cuidado com o que vocês vão fazer. Vocês estão pensando em exterminar com a vida desses homens. Vocês cuidado, porque tempos atrás surgiu aqui em Jerusalém um tal de Teudas. Esse tal de Teudas fez um movimento. Então você pode ver que essa palavra igreja surgiu com Constantino, no início do século IV, essa palavra igreja. Mas Gamaliel chamou isso de movimento. E é o que nós vemos hoje, nos dias de hoje, é movimento. Tudo isso que nós vemos aí, espalhado por aí, é tudo movimento. Então Gamaliel diz assim, olha, há uns tempos atrás surgiu um tal de Teudas e fez um grande movimento aqui em Jerusalém. Juntou uns 400 homens e eles andavam para baixo e para cima fazendo esse movimento. Mas logo esse Teudas foi morto e foi disperso todos aqueles que andavam com ele. Acabou, isso não virou nada. Mais tarde surgiu um tal de Judas fazendo a mesma coisa. Juntou um grupo de pessoas aí, fez esse movimento, não chamou de igreja, chamou de movimento, porque isso não passa de um movimento. E isso acabou também, não virou nada, deixou de existir. Se esses homens, Pedro, Tiago, João, esses apóstolos, for igual àqueles, isso não vai virar nada. Isso vai acabar em nada. Agora, se esses homens for verdadeiramente homens de Deus, vocês estão lutando contra Deus. Cuidado. Vocês tomem cuidado com a decisão que vocês estão querendo tomar. Tirar a vida desses homens. Porque se eles for igual Teudas, igual Judas, não vai virar nada. Mas se eles for homens enviados de Deus, se é Deus que está na vida desses homens, vocês tomem cuidado, porque vocês estão lutando contra o próprio Deus. Aí as autoridades temeram, respeitaram, ele era um homem muito respeitado, Gamaliel, e eles temeram e mandaram então soltar os apóstolos e pediram para que eles não pronunciassem, não falassem mais desse nome, mas eles saíram a todo vapor, pregando e anunciando o evangelho, que para que muitos não saibam o que significa a palavra evangelho, é boas novas, enchendo Jerusalém de boas notícias, de palavras boas, de ali, da vinda de Cristo, que estaria breve, Jesus, aquele que subiu, o Jesus da cruz, ia voltar para buscar os seus. Então essa era a mensagem dos apóstolos daquela época. Mas nós vemos que graças damos primeiramente a Deus por ter usado este grande doutor da lei, Gamaliel, para orientar essas autoridades para que não fizesse isso. E o evangelho passou pelo fogo, passou pela espada, passou pela cruz, passou pelos leões, passou pela prisão,
e chegou até a nós. Então hoje nós damos graças a Deus. Então o que eu quero dizer com isso, neste momento? Você que está ouvindo o Evangelho da Graça, talvez você não aceita, você acha que isso é apenas uma nova doutrina, um novo ensinamento, bem que a Bíblia fala, o meu pastor falou que nos fins dos tempos ia surgir falsos pregadores, e nós estamos vendo aí falsos pregadores pregando uma coisa que não existe. Onde já se viu falar que não existe batismo, não existe ceia, não existe dízimo, não existe unção, não existe apresentação de criança, não existe posição das mãos, orar pelo... Onde já se viu uma coisa dessa? Isso é tudo antibíblico. Não, isso está dentro da Bíblia. Porque a Bíblia não foi escrita para nós. A Bíblia foi escrita para os judeus. A Bíblia não tem nada a ver com nós. A Constituição. O Brasil tem um livro. E esse livro, o livro da Constituição, foi escrito para quem? Para o Brasil. E a Bíblia foi escrita para quem? A história dos judeus. Agora, Roma, que pegou este livro e levou para lá, e o padre Jerônimo fez este livro chamado Bíblia, porque você não encontra a palavra Bíblia no hebraico. Essa palavra Bíblia significa no grego livro. E eles fizeram esse livro e depois traduziram esse livro e chegou até as nossas mãos. Mas não foi escrito para nós. Para nós são apenas as 14 cartas do apóstolo São Paulo, que foi escrito para o mundo gentil, que foi o apóstolo levantado para o mundo gentil. Então, quando você ouvir um mensageiro, um pregador da graça, pare, dê ouvido à mensagem desse pregador. Talvez você não vai concordar a primeira, a segunda ou terceira vez, como no meu caso. Eu repudiei quando vi o nosso irmão, comecei a ver primeiro o Rubens, né? E eu não aceitei, eu discordei, né? Então eu comecei a ouvir o Geraldo, discordei do Geraldo várias vezes, eu não concordava, mas eu insisti, até que Deus me abriu o entendimento. Então o que eu quero dizer, se Deus não abrir o que está aqui dentro, não é esses olhos carnal, é os seus olhos espiritual. Se Deus abrir os seus olhos espiritual, você vai entender toda a revelação que Deus deu. Por isso que os apóstolos abandonaram o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo seguiu o seu caminho sozinho e deixou para trás, porque a revelação foi dada a ele. Ele foi o único que ele disse ali em Gálatas, capítulo 1 e versículo 12, eu não recebi nem aprendi de homem algum, recebi diretamente de Deus. Então o que eu quero dizer para você, neste momento que está me ouvindo, dê ouvido ao Evangelho da Graça e se liberta dessa velha religião que você tem que tirar 10% dar para esse povo. Você tem que estar ali em dia de ceia, que não existe ceia, porque ceia é jantar. Não existe. Se você olhar, até aqui no Brasil, no sul, a palavra ceia significa janta. Então a palavra ceia, quando alguém falar para você, você fala ceia é janta. Primeiro Jesus jantou com seus apóstolos. Depois de jantado, ele celebrou a Páscoa, simbolizando, repartindo o pão como fosse o seu próprio corpo. Então entenda isso, você não tem que dar nada, você não tem que fazer nada do que eles ensinam, porque tudo que eles ensinam é antibíblico, porque você tem que ficar com as cartas do apóstolo São Paulo. Se você gostou dessa mensagem, vou ficando por aqui. Se você gostou dessa mensagem, né, curte essa mensagem, divulga essa mensagem. Eu estou todo sábado trazendo nova palavra para a edificação da nossa vida. Graça e paz. Vai para todos. Paz para todos.